Salve, salve galerinha estudiosa, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem? Eu sou o Sr. Clovan e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos começar um novo curso que vai ser feito em 3 vídeos sobre trabalhos escolares. Então nesse primeiro vídeo eu vou te ensinar como é a divisão estrutural do trabalho e vou te ensinar a fazer uma capa e um sumário. No segundo vídeo vou te ensinar como fazer a introdução e o desenvolvimento. No terceiro vídeo eu vou te ensinar como fazer então a conclusão e a bibliografia. Então tudo que você precisa saber sobre trabalhos escolares vai estar nessa sequência aí de 3 vídeos, então vem junto comigo. Antes então de começar, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter todos os capítulos tratando dos assuntos que vão ser abordados na aula, como sempre. Então aquele assunto que te chamar mais atenção, você pode voltar ali e rever. Também já quero aproveitar e te pedir, se você gostou do vídeo, se você está curtindo, aproveita, curte o vídeo, compartilha ele com seus amigos e não se esquece também de se inscrever aí no meu canal. Trabalhos escolares, aula 1. Ao total então serão 3 aulas onde você vai aprender tudo o que precisa ter em um trabalho escolar. Com exemplos, eu vou te dar alguns modelos então para facilitar. Então quando nós chegarmos lá no último vídeo, eu vou te dizer como você vai conseguir baixar de forma gratuita esses modelos. Divisão estrutural. A partir de uma divisão estrutural clara, torna-se então mais simples de entender como montar o seu trabalho de forma que a estrutura ela esteja toda correta. A estrutura em ordem correta é organizada então da seguinte forma: capa, depois sumário, depois introdução, depois o desenvolvimento de todo o seu trabalho, a conclusão do seu trabalho e por último a bibliografia. Olha só, atenção a algo. A estruturação que eu vou apresentar, ela é referente a como deve ficar no final do trabalho. Então tudo que eu acabei de falar ali para você é a ordem como ele tem que ficar pronto para então a sua entrega ao professor ou à sua professora. Então ele não tem a obrigatoriedade de proceder com cada passo de forma sequencial como está descrito acima. Ou seja, você não precisa fazer primeiro a capa, depois que você fizer a capa você começa a fazer o sumário e depois a introdução. Não. Até porque, para que você consiga fazer um sumário, você precisa estar com o seu trabalho inteiro feito. Esse é um exemplo. Tem que estar todo ele pronto, ter feito tudo, para que você possa então ter o número das páginas de cada uma das seções, cada uma das partes, para que então você consiga confeccioná-lo. Não é obrigatório fazer nessa ordem que eu lhe expliquei, mas na hora que ele estiver pronto e for entregue, precisa sim ser a capa, o sumário, a introdução, a parte do desenvolvimento, né, do seu trabalho, a conclusão dele e aí por último a bibliografia. Vamos falar então de uma primeira coisa. A primeira coisa que a gente precisa saber então sobre o trabalho é a fonte. E quando eu falo fonte, eu não estou falando da pesquisa. Essa fonte não é fonte de pesquisa, tá? A fonte, ela é a letra que ela vai ser usada e são 2 opções que podem ser usadas. Então você tem a opção de letra Arial, do tamanho 12, também pode ser usada a Times New Roman. São as 2 fontes que são padrões, que é pelas normas da ABNT, elas são estipuladas como as fontes que devem ser usadas. Te aconselho a usar então a Times New Roman porque ela dá um ar mais sério ao seu trabalho, um ar mais profissional. Então outra informação muito importante, como eu acabei de comentar, da fonte é que o tamanho dela é número 12. Então você vai configurar com tamanho 12, todo o seu trabalho, capa, introdução, toda a parte de desenvolvimento, conclusão, lá na bibliografia, tudo, títulos, subtítulos, tudo tem que ter o tamanho de fonte número 12, padrão. Então tudo vai ser desse tamanho, não altere o tamanho. Outra coisa então muito importante são as margens, porque o seu trabalho ele tem que ter margens. Então as margens, elas devem ter 3 centímetros na parte superior e na parte esquerda e 2 centímetros na parte inferior e na parte direita. Você pode então fazer uma configuraçãozinha personalizada. Você abrir o seu arquivo lá, configura a personalização da margem e você vai salvar. Quando você voltar a digitar ele, porque provavelmente você não vai fazer tudo num dia só, então quando você voltar a digitar ele, já vai estar salvo essa programação. E com isso ele já vai, todas as novas folhas, né, que forem sendo adicionadas ao seu trabalho, todas elas vão estar com esse tamanho de margem. Se você tiver que fazer, você decidir fazer separado, por exemplo, eu quero fazer num arquivo a capa, um arquivo novo sumário, um arquivo novo bibliografia, deixar tudo separado em arquivos,
com essa configuração salva, toda vez que você abrir um arquivo novo e você for lá de novo na configuração de imagens, vai estar ela salva, você seleciona ela e já vai abrir, né, a página ali com essa configuração e você nem precisa se preocupar mais. Bom, então chegamos agora ao ponto de falar sobre a capa. Então uma capa bem feita ajuda na valorização do seu trabalho, portanto, então tenha cuidado e atenção na confecção da mesma. Uma capa boa e objetiva, ela deve conter as seguintes informações básicas: nome da escola, título do trabalho, nome dos alunos ou do aluno, se for um trabalho sozinho, número da chamada, turma do aluno ou dos alunos, nome do professor, disciplina, cidade, data. Esse então é um modelo padrão básico, tá? E caso seu professor então permita desenhos ou imagens na capa, não tenha medo de inseri-los. Sempre lembrando que com muita dedicação para que fique bem apresentável e bonito. Do contrário então, insira apenas as informações numa folha 4 branca padrão. Atenção novamente, não esqueça que o título do trabalho não pode ser trabalho de e o nome da disciplina do qual você está fazendo o trabalho. Você deve então utilizar o título que o professor e a professora lhe forneceu, caso não tenha sido autorizado a escolher o próprio título. Isso então quer dizer o quê? Você não pode fazer, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? Minha disciplina, História. Aí você vai fazer um trabalho para mim. Eu lhe pedi para fazer um trabalho, você vai fazer um trabalho para mim. Você bota lá bem bonito na capa, trabalho de História. Não é título, porque se a disciplina é História, obviamente o trabalho é de História. Então você vai ter que ver qual é o título que o professor te forneceu, e se ele não forneceu o título, ele deixou aberto, deu um tema e deixou aberto, você pode escolher o título que vai ser feito o seu trabalho, aí então você tem que escrever lá o título do trabalho. Historiografia do Rio Grande do Sul, períodos históricos, história medieval, história moderna. Então você vai escolher o título, se você assim pôde fazer isso, e do contrário, se você não pôde, seu professor ou sua professora já lhe deu o título, tem que estar disposto lá o título. Então, agora nós vamos dar uma olhada num modelo, como você pode fazer de forma básica. Como eu disse, sem ter feito desenhos, nada na capa. Se o professor não te deu a possibilidade, né, a autorização de fazer qualquer alteração na capa, de incluir desenhos, imagens ou coisas assim, ela tem que ficar nesse modelo que vai aparecer agora aqui para você ver. Então ali você está vendo o quê? Lá na parte de cima então está escrito ali, ó, nome da escola ou do colégio. Lembrando então que nomes próprios têm letra maiúscula, então não se esqueça de fazer a alteração de letras maiúsculas e minúsculas nessa parte. Título do trabalho, aqui colocar como se chama em caixa alta, todo ele em letra maiúscula. Ou você pode também seguir o modelo básico utilizando letras maiúsculas e minúsculas, sendo as maiúsculas em nomes próprios. Então ali mais abaixo você vai estar escrevendo lá o nome, o seu nome ou o nome dos seus colegas junto com você, então o nome do aluno ou dos alunos e alunas. O número da chamada então de cada aluno tem que estar ali o número da chamada, não somente o seu. Se tem 5 alunos, o nome dos 5 por completo deve estar ali. E também o número da chamada dos 5 deve estar ali. O número da turma de vocês, o nome do professor ou da professora que está solicitando o trabalho e qual que é a disciplina. E lá na parte de baixo vai estar escrito lá então a cidade, vírgula, e a data por escrito. Então a cidade você vai colocar qual é a sua cidade e a data você vai colocar a data da entrega do seu trabalho. Então se a data da entrega do seu trabalho é dia 2 de dezembro, então você vai escrever o número 2, você vai colocar o numeral 2 de dezembro e o ano em numeral novamente. Então é assim que você faz por escrito. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, agora então nós vamos conhecer como é que você vai fazer o sumário. Lembrando aquilo que eu falei, o sumário ele vai ser praticamente a última coisa que você vai fazer, porque você precisa ter a numeração de todas as seções, todas as partes do seu trabalho, a numeração de folhas, onde é que está cada coisa do seu trabalho, para que ela possa ser inserida então aqui no seu sumário. Pô, professor, o senhor está falando de sumário, mas eu conheço por índice, então assim, existe uma pequena confusão entre o sumário e o índice. E eu vou te esclarecer o que cada um é. Então depois nós vamos aprender que deve ser feito um sumário e como fazer o sumário. Então, a enumeração das principais divisões, seções e outras partes de um documento chama-se sumário, ao passo que a enumeração detalhada dos assuntos, nome das pessoas,
nomes geográficos, acontecimentos, etc., todas as informações, enfim, com a indicação de sua localização no texto, chama-se então índice. Mas qual é a grande diferença disso? Parece que são a mesma coisa. Segundo a ABNT, existe sim uma diferença entre os dois e agora nós vamos entender de uma forma um pouco mais clara. Podemos entender a diferenciação dos dois da seguinte forma: sumário é a enumeração das principais divisões, seções e outras partes de um documento na mesma ordem em que a matéria nele sucede ou acontece. E o índice é uma enumeração detalhada em ordem alfabética dos nomes de pessoas, nomes geográficos, acontecimentos, etc. Então você pode usar qualquer um dos dois modelos, porém da forma correta, ok? Então o mais utilizado é o sumário, só que ele erroneamente ele está com o nome de índice. O sumário é pela ordem conforme está disposto, sendo que o que manda é o número de páginas, tem que estar na ordem numérica. E se for um índice, você descrever lá em cima, ele tem que estar em ordem alfabética, não importa a ordem numérica. Muito bem, meus queridos alunos, nossa aula chegou então ao fim. Na nossa próxima aula você vai então aprender sobre introdução e desenvolvimento. Se você quiser aqui, pode me seguir em todas as redes sociais pelo @sorclovan. Não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar se você gostou, se inscreve aí no canal. Muito obrigado por você que me acompanhou então até aqui. E bons estudos! Ok? E eu te aconselho a usar a Times New Roman porque é uma fonte mais bem acabadinha, ela é um pouco mais... tá? Certo? Tá? Um arquivo novo, sumário. Te aconselho a usar a Times New Roman porque ela dá uma estrutura, uma forma, uma capa boa e objetiva, pode conter tá? Então lá quando chegarmos no último vídeo, vai ter um link, tá? Que eu vou... Muito bem! Muito bem! Ai, Jesus! Te aconselho a usar Times New Roman porque ela vai dar uma forma um pouco mais... Tá? Primeiro, capa, após sumário.